Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje o assunto de hoje é jejum. Para que serve o jejum? Qual a eficácia do jejum? Qual o poder do jejum? O jejum ele não é uma dieta que você simplesmente deixa de comer para obter algum resultado no corpo físico. Mas o jejum é algo que desfaz do seu próprio eu para buscar a presença de Deus. Nós vamos ver alguma passagem bíblica onde os próprios discípulos ou próprios profetas, os reis, também fizeram o jejum para buscar ao Senhor. A Bíblia vai dizer no livro de Crônicas, capítulo 20, o rei Josafá ele estava recebendo uma notícia onde falava que um grande exército vinha contra ele, vinha contra o seu reino, e ele não tinha força em si mesmo. E a Bíblia vai dizer que logo ele teme, logo ele tem medo. E ele apregou um jejum, ele coloca um jejum em toda Judá para que o Senhor possa ouvir a oração dele. Ele começa a jejuar, ele começa a buscar a presença do Senhor e ele fala: Senhor, nós não temos força. Nós não temos forças em nós contra esse grande exército. Interessante que ele fala: nós não temos força, mas nossos olhos estão em ti. E ele apregou aquele jejum para buscar a presença do Senhor. E nós vemos uma grande vitória que o Senhor, no decorrer do tempo, ele fala assim: olha, pode ficar tranquilo, vocês só vão louvar. E eles louvando ao Senhor, eles vão para cima do inimigo, e conforme eles vão louvando, Deus intercede, e o inimigo é confuso, e eles brigam entre si, um mata o outro inimigo. E Deus acaba dando a vitória para o povo de Deus. Quem sabe você está passando por um momento difícil, um momento onde por si próprio você não consegue. O jejum ele faz você se esvaziar, porque muitas das vezes nós estamos tão acostumados com celular, televisão, e muitas das vezes nós esquecemos de esvaziar de nós mesmos, de esvaziar de todas as coisas do mundo e se ligar só em Deus. Então o jejum ele vai fazer isso, ele vai fazer você esvaziar de si próprio, vai esvaziar de todas as suas vontades para buscar o Senhor. O jejum ele tem grande eficácia. Nós vemos a passagem de Marcos no capítulo 9, onde versículo 29, a Bíblia vai dizer que um jovem lunático, cheio de demônios, ele vai rangendo os dentes, e o Senhor Jesus ele expulsa aquele demônio. E os discípulos, porque aquele homem pega e fala assim: não, os seus discípulos não puderam expulsar o demônio. E Jesus ele pega e fala para os discípulos: essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. O jejum ele tem que estar ligado com a oração para ele ter o seu efeito. O jejum ele tem um poder de, quando você se esvazia de você, o inimigo ele não pode com você. Quando você esvazia de você e se enche de Deus, de jejum e oração, a presença de Deus se manifesta na sua vida e o demônio ele não pode com você. Ele não pode com você. Você vai ver que vários pregadores, vários evangelistas, vários homens de Deus que têm sido usados para expulsar demônios, para expulsar forças malignas, ele está de jejum e oração. Eu falo isso por experiência própria. Quantas das vezes eu se preparei, eu jejuei e o demônio se manifestou e através da presença de Deus eu consegui expulsar e ele foi embora. É assim que Deus faz, Ele capacita você através da sua santidade, através de quando você se esvazia de si próprio, quando você esvazia de você mesmo. O jejum ele é algo porque muitas das vezes vão colocar um bolo, vão colocar um banquete na sua frente e você vai ficar querendo comer, mas o Espírito de Deus ele vai colocar no seu coração: não, é tempo de buscar a presença do Senhor. E você vai ter que esvaziar, você vai ter que renunciar ao seu desejo.
E o jejum é muito forte também para você combater as tentações do diabo, as tentações do inimigo. Muitas das vezes o inimigo vai lançar tentações para você, vai lançar pratos para você, mas o jejum ele vai te dar força para você vencer todas essas tentações. O jejum vai te dar força para você combater o inimigo de frente. E o inimigo não vai ter força para conseguir vencer você nessa batalha. Ele não vai ter força para combater você quando você está de jejum. Não que o jejum ele é a arma total, mas ele ajuda, porque ele traz santidade para você. Porque quando você se esvazia do mundo, esvazia das coisas terrenas, esvazia das coisas externas e se prepara só para buscar o Senhor, assim como você está jejuando, é um tempo que você está ali meditando na palavra do Senhor, você está orando, então Deus ele se manifesta de uma maneira diferente. Aleluia, glória a Deus. É por isso que o jejum é muito importante na vida do cristão e na sua vida. Se você ainda não fez jejum, faça o jejum. Faça o jejum porque você vai ver. Eu sei que é difícil você resistir ao prato de comida, eu sei que é difícil você resistir, aleluia, talvez um bolo, talvez um café, mas o Senhor ele quer te usar na face da terra para expulsar demônio, para orar por enfermos, para ser cheio da presença do Senhor. E o jejum faz parte da vida do cristão. Quem jejua tem autoridade para expulsar demônios, quem jejua tem autoridade, aleluia, para fazer a obra do Senhor de uma maneira mais forte, mais firme. Que Deus possa abençoar. Num próximo vídeo eu vou fazer os tipos de jejum que você pode estar fazendo. Amém? Que Deus possa estar abençoando a tua vida, a tua casa. Fique firme, porque Deus tem grandes coisas para realizar na sua vida. Deus abençoe. Até a próxima.